Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação na linha de frente do conflito na Ucrânia. E hoje temos muitos temas importantes para tratar. Vamos começar falando dos últimos ataques com drones e mísseis, pois nas últimas horas o regime terrorista russo lançou um ataque de grande escala contra a capital ucraniana, Kiev. Vamos abordar este tema, assim como um impressionante ataque realizado por forças ucranianas dentro do território russo. Também falaremos de diferentes avanços ao longo da linha de frente. Há dois pontos principais a comentar. Um deles é, antes de tudo, uma correção tática do fronte que favorece a Ucrânia, e o outro, um avanço russo localizado na região de Donetsk, o qual também analisaremos com todos os detalhes. Também vamos falar sobre as diferentes informações que estão surgindo, tanto por parte da imprensa ocidental, como também das autoridades ucranianas, sobre o que podem ser novas ofensivas russas. Mas antes de começar com tudo isso, quero lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Sigam este canal regularmente se gostam do conteúdo e se ainda não se inscreveram, clicar no botão de inscrição seria uma enorme ajuda para mim. Vamos direto às informações do dia de hoje, começando pelo ataque realizado pelas forças russas com drones e mísseis contra território soberano ucraniano. Diversas regiões foram atacadas: Odessa, Zaporíia, Kharkovia. Mas o principal alvo foi claramente a heróica cidade de Kiev, que mais uma vez resistiu com valentia. Fontes oficiais ucranianas relataram que os ocupantes lançaram cerca de 250 drones Shahed. Esses mesmos drones suicidas de fabricação iraniana, usados frequentemente pelos russos, além de aproximadamente 14 mísseis Iskander. E aqui é onde entra a força da defesa ucraniana. Nossos defensores afirmam ter abatido a imensa maioria dos drones Shahed. E o mais impressionante, derrubaram também 6 dos 14 mísseis Iskander, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. É importante ressaltar que, em guerras de informação, é comum que os dois lados inflacionem os dados sobre os números de mísseis disparados ou interceptados. No entanto, o fato de que as autoridades ucranianas, sempre transparentes e responsáveis, relatem apenas 6 mísseis abatidos, indica uma honestidade notável, em contraste com a propaganda enganosa russa. E isso merece respeito. Além disso, há algo importante a ser considerado. Especialistas ucranianos alertam que os russos têm adaptado seus mísseis para tornar mais difícil a sua detecção, com melhorias em radares e sistemas de manobra, tentando evitar a defesa aérea ucraniana. Isso afeta até mesmo os sistemas mais modernos, como os Patriot, fornecidos pelo Ocidente, que, embora sejam altamente eficazes, ainda enfrentam limitações quando usados em quantidades insuficientes, como infelizmente é o caso em muitas regiões da Ucrânia. Trata-se de um problema estrutural. Ao longo do conflito, muitos sistemas de defesa antiaérea da era soviética foram destruídos, e a Ucrânia passou a depender cada vez mais dos sistemas ocidentais, que são excelentes, mas cuja quantidade ainda está abaixo do necessário. Já dissemos antes, seriam necessários pelo menos 2 sistemas Patriot em cada grande cidade ucraniana, e não há essa quantidade. E mais, esses sistemas precisam de mísseis, cuja produção global ainda não consegue atender às necessidades ucranianas. Mesmo com apoio crescente, ainda há uma escassez grave que precisa ser resolvida com urgência pelos aliados da liberdade. Isso acaba impactando a taxa de intercepção. Mesmo que os defensores ucranianos sejam extremamente capacitados, é impossível neutralizar todos os mísseis russos sem cobertura total. Mas mesmo diante dessas adversidades, a Ucrânia continua resistindo com bravura, mostrando ao mundo que não se curva diante do terror. Sobre o ataque específico a Kiev, começaram a circular algumas imagens, apesar das fortes restrições impostas à divulgação de informações visuais. Isso ocorre, entre outras razões, para proteger a moral da população
e impedir que o inimigo saiba exatamente onde, quando e como atingiu seus alvos. Mesmo assim, algumas imagens mostram danos em áreas residenciais, e segundo fontes russas, que tentam justificar o injustificável, os estragos teriam sido causados pela ação da defesa aérea ucraniana ao interceptar os mísseis. Essa é uma narrativa típica de regimes que tentam mascarar seus crimes de guerra. Um dos alvos mais mencionados foi uma fábrica localizada em Kiev, que, segundo as próprias fontes russas, seria usada na produção de drones para o exército ucraniano. Esse ataque demonstra o medo que os russos têm da capacidade industrial e tecnológica da Ucrânia, que segue desenvolvendo suas armas e suas defesas, mesmo sob intensos bombardeios. Essa resistência, tanto humana quanto industrial, é mais uma prova de que a Ucrânia jamais será vencida. Agora, passamos ao outro lado. A região de Tula, dentro do território russo. Lá, forças ucranianas realizaram um contra-ataque massivo com cerca de 90 drones e, segundo os dados disponíveis, o principal dano teria ocorrido na cidade de Novomoskovsk, onde uma planta química russa foi atingida com sucesso. Estes ataques ucranianos com drones de baixo custo, mas de alta precisão, têm se tornado uma constante e revelam o quão vulnerável continua sendo o território russo diante da ofensiva da Ucrânia. Apesar da propaganda de Moscou, os drones ucranianos conseguem penetrar profundamente em áreas estratégicas russas, atingindo alvos de importância vital, como refinarias de petróleo, centros logísticos e, neste caso, uma planta química. Trata-se de um pesadelo recorrente para o Kremlin, que, apesar de todo o seu aparato militar, ainda não encontrou uma forma eficaz de impedir esses ataques. Mesmo que a maioria desses drones não causem grandes danos individualmente, basta que alguns atinjam seus objetivos para compensar o esforço e causar perdas reais ao inimigo. E é isso que o exército ucraniano tem feito: maximizar impacto com inteligência e eficiência, demonstrando superioridade estratégica e adaptabilidade em campo. Agora, vamos à linha de contato para falar dos movimentos no front. Como de costume, começamos pelo sul e depois subimos até o norte. Vamos primeiro à região de Donetsk, mais precisamente ao sul dessa área. Reportam-se novos avanços russos desde Odradny. Isso já comentamos bastante no passado, desde que caiu Odradny. Falamos aqui sobre a possibilidade de os russos avançarem ao longo de todo esse espaço aberto entre Odradny e Komar, para eventualmente alcançar a localidade de Komar pelo leste. Como também já comentamos, os russos vinham atacando em direção a Komar pelo sul há bastante tempo, mas esses ataques ficaram estagnados. Os russos não conseguiram entrar em Fedorivka, que é essa localidade logo abaixo de Komar. Então, esses avanços pelo leste de Komar poderiam destravar um pouco a situação e permitir que os russos tentem atacar a cidade de Komar, que, como já falamos, parece ser o próximo ponto defensivo importante do exército ucraniano nessa região, além da localidade de Velika Novosilka. Nesse sentido, nesse contexto, é preciso ficar muito atento ao que pode estar acontecendo aqui, especialmente se os russos conseguirem fechar distâncias entre Odradny e Komar. Será difícil se estabelecer ao longo desse espaço aberto, mas se os russos conseguirem, poderão começar a exercer muita pressão contra Komar. Por último, ontem falamos sobre um avanço russo na região de Kharkiv, onde os russos surpreenderam e conseguiram capturar a localidade de Radivka, que fica na linha de frente de Kupiansk. Discutimos a importância disso, se os russos pudessem gerar uma iniciativa para pressionar a cidade de Kupiansk, o que poderia ser muito relevante. Porém, nas últimas horas, as fontes russas que haviam informado essa situação agora estão se contradizendo, rejeitando essa informação e dizendo que era incorreta. Portanto, esse avanço foi cancelado. Não é necessariamente um avanço ucraniano, obviamente, mas é uma correção, e a situação no mapa nessa área volta a ser a mesma de antes. Radivka sob controle ucraniano
e os russos continuam limitados na zona de Kupiansk, sem gerar iniciativa nesse setor. Agora, falando de informações diferentes que surgiram nas últimas horas, primeiro queria comentar algumas declarações de autoridades ucranianas que novamente soam o alerta sobre os exercícios Sapat 2025. Os exercícios Sapat são manobras militares conjuntas entre Rússia e Bielorrússia. Os exercícios Sapat de 2021 foram considerados como preparação para a ofensiva russa inicial contra território ucraniano. Lembramos que o ataque também partiu da região da Bielorrússia. Agora, comenta-se que algo semelhante pode ocorrer após os exercícios Sapat 2025, que os russos poderiam atacar dessa região, entre outras possibilidades. Já falamos disso antes. As autoridades ucranianas têm pedido atenção a tudo isso, pois pode significar algo importante, e esse alerta voltou a acontecer nas últimas horas. Outra coisa relacionada a isso é que a imprensa ocidental tem falado sobre a possibilidade dos russos lançarem uma ofensiva contra as regiões de Sumy e Kharkiv. Dizem que os russos estão reunindo 50 mil soldados na fronteira, reforçando essas tropas com brigadas de elite, como tropas paraquedistas, que poderiam lançar o ataque a qualquer momento, que isso vai acontecer em breve. Especulam se esses ataques visariam apenas tomar territórios nos arredores de Sumy e Kharkiv, ou se iriam direto às cidades de Sumy e Kharkiv. A imprensa ocidental tem focado muito no que pode acontecer contra a cidade de Kharkiv. Vejo que esses relatos ocidentais são uma espécie de Frankenstein da informação que vem surgindo nos últimos tempos, e que já comentamos aqui. Essa cifra de 50 mil soldados foi mencionada porque uma autoridade ucraniana anunciou que poderia haver uma nova ofensiva russa em Kharkiv, com 50 mil soldados. A ideia de não ir direto às cidades, mas sim atacar o território ao redor, está mais alinhada com as declarações recentes de Putin sobre a necessidade da Rússia criar certos colchões fronteiriços e toda a informação que surgiu a partir disso. Minha percepção é que esses relatos ocidentais não trazem necessariamente informações novas, mas sim estão reunindo tudo o que surgiu nas últimas semanas e interpretando. Essa é a informação que está surgindo. Quero também comentar um pouco sobre como isso se relaciona com os exercícios Sapat 2025. Como já mencionamos, autoridades ucranianas afirmam que com Sapat 2025 algo importante pode ocorrer. Até se fala que os russos poderiam invadir novamente a Ucrânia a partir da Bielorrússia. Mas, como podem ver, a Bielorrússia está bastante longe desses pontos que supostamente os russos atacariam, como Sumy ou Kharkiv. Isso levanta uma questão importante. Para onde exatamente essa ofensiva iria? E o certo é que parece que ninguém sabe. Lendo as fontes, parece que algo vai acontecer. Faz sentido que algo aconteça. Mas ninguém sabe onde. Ninguém sabe a escala. Se será algo limitado ou muito profundo. Se será a partir da Bielorrússia ou contra Kharkiv e Sumy. Claro que se repete muito que algo vai acontecer em Kharkiv e Sumy, mas no momento não há muita clareza sobre o que pode acontecer. Estou sendo muito franco porque poderia simplesmente replicar o que se fala em alguns lugares, mas não posso vender ilusão dizendo que sei exatamente onde vai ocorrer. A verdade é que não faço ideia. E parece que as fontes que cobrem o conflito, tanto ucranianas quanto russas, também não têm muita clareza sobre o que vai acabar acontecendo. Pode ser que os russos não abram um novo fronte e apenas expandam as operações nas áreas onde já estão atacando. Isso é possível. Pode ser que as coisas continuem como estão agora, nesse desgaste visível na linha de frente. É difícil determinar tudo isso. Vamos acompanhando. Imagino que, no próximo tempo, se falará sobre novas ofensivas e ataques, mas normalmente essas coisas acontecem de surpresa, diferente da ofensiva ucraniana em Zaporizhia, que foi anunciada com meses de antecedência e permitiu que os russos se preparassem e rejeitassem essa ofensiva
de forma contundente. Normalmente, as ofensivas em áreas sem ataques ativos são mais inesperadas, como a ofensiva ucraniana em Kharkiv, em setembro de 2022, que pegou os russos desprevenidos, ou a ofensiva russa em 2024 contra Kharkiv, também completamente inesperada, ou a ofensiva ucraniana contra Kursk, igualmente inesperada. Normalmente, a abertura de novos frontes não é muito anunciada, ou é algo mais ou menos anunciado. Essa é minha opinião sobre toda essa informação que surgiu. Parece que algo pode acontecer em breve, mas exatamente o que é difícil dizer. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que nos vejamos amanhã.